Abra sua Bíblia, Atos capítulo 2, versículo 41. Aleluia, aliás, versículo 42. Diz assim, ó. Eu tenho 10 minutos, eu vou obedecer o horário hoje, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Atos 2, 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça. E todo o povo, e todos os dias acrescentava, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amados irmãos, não dá tempo eu falar tudo, mas eu vou falar só o que Deus me direcionar nesses 10 minutos, que começa a contar agora. Quero falar uma coisa para vocês. Esse versículo aqui está no final do capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Todos nós sabemos a importância que tem o livro dos Atos dos Apóstolos. Nós temos a obrigação de ler a Bíblia Sagrada. Por sinal, nós temos uma campanha de leitura anual da Bíblia Sagrada, que eu creio que todo mundo está em dia com a leitura. O livro dos Atos é um daqueles livros que todo crente não pode deixar de ler. É um livro que mostra desde a ordenança de Jesus Cristo para a igreja, ao nascimento da igreja, o desenvolvimento da igreja, os primeiros anos, como a igreja cresceu, como Deus abençoou e como as promessas de Deus que nasceram em Jesus Cristo se cumprem até hoje por meio da Santa Igreja do Senhor Jesus. Aqui, irmãos, é o final do capítulo 2, que para nós tem um significado especial. Nós somos crentes pentecostais. Crente pentecostal já ouviu falar no dia de Pentecostes. Quem não ouviu falar, quem nunca pregou, quem nunca falou do vento veemente e impetuoso, o som que era como que de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Todo mundo já ouviu falar isso. Final do capítulo 2, depois do discurso do apóstolo Pedro, onde cerca de 3.000 almas se acrescentaram. Agora a Bíblia Sagrada, ela vai falar o segredo do sucesso da igreja, quando ela diz assim: perseveraram todos, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui tem uma coisa interessante, porque mostra como a igreja cresceu. Esse trecho aqui, é como se resumisse a receita de Deus para a igreja, e fala que a igreja cresce na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora tem uma ênfase aqui interessante. É porque tem uma ênfase aqui as casas. É porque a Bíblia fala do templo e fala das casas. Perseverar, você acrescentava a igreja. A Bíblia diz que estavam juntos, louvando a Deus, caindo na graça do povo. A Bíblia fala do templo, fala da pregação nos lares. E, irmãos, uma rápida reflexão nos mostra a entender que os templos na época de Jesus Cristo eram templos que eles tinham a hora para as coisas acontecerem. Tinham as pessoas escolhidas para entrar lá. Tinham as pessoas escolhidas para falar. E se dependesse do sacerdócio daquela época, a igreja do Senhor não tinha crescido como cresceu. A igreja do Senhor só cresceu porque Jesus naquele dia deu a estratégia. Jesus disse assim, vocês vão nas casas. Você tem que ir nas casas, entra de casa em casa. Interessante que a igreja nasce nas casas e cresce nas casas. Os apóstolos entrando dentro das casas da pessoa. Interessante que tem um significado especial a todos nós essa noite, que eu tenho que falar para você. É porque, irmãos, tem um significado, tem uma coisa, um ponto-chave que Deus quer falar ao nosso coração. É porque existe o evangelho dos templos. Eu não estou desmerecendo o nosso templo, é um templo bonito, foi feito para a glória de Deus. Aqui dentro, quantas pessoas não já se salvaram? Quantas pessoas não entraram aqui acabadas, desiludidas, e hoje são servos de Deus, são pessoas de respeito, são pessoas que servem
servem ao Senhor e são dignos de serem ditos servos do Deus Altíssimo. Agora, irmãos, eu estou falando no sentido espiritual. No sentido espiritual existe o evangelho do templo e existe o evangelho das casas. Se a gente for pegar aqui, deixa eu resumir, para eu ser fiel aos meus 10 minutos, é que o evangelho do templo, ele não é tão impactante quanto o evangelho das casas. Porque o evangelho do templo é aquele evangelho bonito, é aquele evangelho bonito de palavras, é aquele evangelho que a gente se perfuma para aparecer, é aquele evangelho que a gente mede e profere as palavras mais bonitas quando a gente quer expressar ele. O evangelho do templo é aquele onde a gente não escuta a verdade. O evangelho do templo é aquele que a gente não escuta que a gente é mentiroso, a gente não escuta que a gente precisa se converter, a gente não escuta que a gente precisa se dedicar mais a Deus, que a gente precisa mais olhar para as coisas do Senhor. Esse é o evangelho do templo, é o evangelho cheio de maquiagem, é o evangelho bonito, e é o que as pessoas querem ouvir hoje. As pessoas estão se acostumando, irmão, se a gente não tomar cuidado, esse vírus maligno invade a nossa vida. E eu não estou falando do Covid, eu estou falando do vírus do evangelho do tempo, que não é o evangelho de Jesus Cristo. Jesus chama a nossa atenção desde o início do culto hoje, que Ele quer restaurar. E eu quero terminar esse culto falando para você que o que é que Jesus quer restaurar? Ele quer restaurar o evangelho da casa. A casa, irmão, é um lugar da intimidade. A casa é um lugar do íntimo da gente. A casa é interessante, João, que para a gente cumprimentar aqui, não é? Eu vou lá, piso no teu pé, Valdir. Aqui fica tudo bem. Irmão abençoado, pá, pisei no pé. Glória a Deus, irmão, é assim mesmo, acontece. Pisa no meu pé. Agora em casa, pisa no pé para ver uma coisa. Desgraçado. Quem mandou pisar no meu pé? Não é incircunciso, filho de Beelzebul. É, não é, irmão? Em casa é diferente. Em casa as palavras não são tão medidas como no templo. É, não é? Cabelo não é, nem sempre está tão penteado. Em casa, às vezes, boa parte do dia a gente está e fica como a gente acorda. Com a cara inchada, sem maquiagem, sem roupa bonita. Não é, irmão? Sem terno e gravata. É intimidade. É o momento da intimidade. Você percebe uma coisa interessante. É que muitos não entenderam ainda. Muitos não entenderam. Mas essa noite eu quero terminar o culto falando para você que você vai sair daqui restaurado em nome de Jesus. Jesus fala ao teu coração e Ele diz: eu quero de volta a sua casa, eu quero de volta a sua intimidade, eu quero de volta. Não são palavras bonitas assim maquiadas, não são palavras inventadas, não. Eu quero que o seu coração volte a ser impactado pelo poder de Deus. Isso é tão interessante, porque a Bíblia, ela quando fala com Deus, quando fala conosco, o apóstolo Paulo, ele é usado por Deus e diz assim: ou não saber vocês que vocês são templo de Deus e morada do Espírito Santo do Senhor. Eu quero terminar dizendo para você: o Senhor está reivindicando a casa outra vez. Senhor, esta noite Ele está reivindicando a casa. Ele está falando com você. Você achou que eu não ia dizer? Como eu não vou falar? Jesus está falando com você. Você tem que voltar a ser templo de Deus. Você tem que voltar a ser morada do Espírito Santo. Você tem que voltar a falar língua estranha. Chega de maquiagem. Hoje é dia de Deus trabalhar no íntimo do teu coração. Deus está falando conosco essa noite. Temos que sair daqui moldados essa noite. Temos que sair daqui, não é interessante? Porque em casa, a nossa família é um projeto. No tempo, a nossa família é um projeto de Deus e nada pode mudar. Não é? No tempo é assim, a minha família é um projeto de Deus. Nada pode mudar essa verdade. Em casa, né? Pra lá, menino, deixa de abusar. Ah, chegou a hora de orar. Orar o quê, rapaz? Vai ver se eu estou na esquina, vai abusar outro. Parece aquele pastor, toda hora quer que a gente ore. Mas não é para orar antes da comida. Não é para fazer o culto doméstico. É o evangelho das casas, irmãos. A nossa casa precisa voltar a ser de Jesus. Vocês sabiam? Que palavra é essa, pastor? Pastor, então, pastor tão avivado. Barreira, não há barreira. Agora que a gente tem que cantar. A sua casa pertence a Deus. Quero convidar você essa noite a sair daqui com essa verdade. Irmão, palavras de maldição
maldição não pode sair da nossa boca. Os palavrões precisam ser abolidos. Os maus costumes precisam ser retirados em nome de Jesus. O coração que não perdoa mais precisa ser moldado outra vez. O coração que não sente mais a presença de Deus. Irmãos, é verdade. A boca que não tem mais prazer de louvar. O irmão leu o Salmo 126. Olha como é bonito. Quando o Senhor trouxe dos cativeiros que voltaram em Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Será, irmão, se as pessoas olharem para a nossa casa, elas vão dizer, grandes coisas fez o Senhor a estes? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres? Se o coração não está alegre, agora eu termino, vou ser fiel aos meus 10 minutos em nome de Jesus. Senhor, ordena alegria sobre a tua casa outra vez. Senhor, ordena alegria sobre a tua vida outra vez. Receba a alegria do Espírito Santo essa noite sobre a sua vida, em nome de Jesus. Receba a paz do Senhor sobre o seu lar esta noite, em nome de Jesus outra vez. Não é, irmão? Você pensou que não ia ouvir a voz de Deus? Deus está falando com você. Eu quero a casa de volta. Jesus está falando, a casa é minha. A casa é minha. Jesus está reivindicando a posse essa noite de novo. A casa é minha. Será que você pode dizer, a casa é tua, Senhor? Será que você pode dizer essa noite, Senhor, a casa é tua, a casa pertence a ti? Será que você pode dizer, irmão, ela é verdadeiramente sua? Ela é verdadeiramente de Deus? O Senhor está falando conosco essa noite. Eu não vou além. Você entendeu o recado? Sabe quando a gente canta? Tem aquele hino que canta, né, Sara? Esta casa é tua casa. Será que é de Deus mesmo, irmão? Aleluia! Jesus está chamando nossa atenção. Você pertence a Jesus. Sabia disso? Você pertence a Jesus. Olha para o irmão que está perto de você e diga para ele: você pertence a Jesus. Você pertence a Jesus. Você não é propriedade sem dono, não, irmão. Você não é filho que não tem pai, não. Você tem um pai. O seu pai tem todo o poder. Seu pai é dono do céu e da terra. Aquele ali vinha chegando esse dia, olhou para mim e disse assim: diga, príncipe. Foi assim? Aí eu olhei para ele e disse: filho de rei, eu príncipe. Eu vou pegar a sua palavra essa noite. Vou dizer: irmão, você sabe que você é filho de rei, príncipe, embaixador do céu. Você não é qualquer pessoa, não. Você é filho de autoridade.